Bom dia, turminha! Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de duas matérias. Primeiro, nós teremos aula de geografia e depois nós teremos aula de português. Então, fiquem atentos e bastante atenção às aulas de hoje. Então, vamos lá. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o trânsito. Por que, tia Marcele, nós vamos falar sobre o trânsito? Porque amanhã, dia 25 de setembro, nós comemoramos o Dia do Trânsito. Turminha, o que é o trânsito? O trânsito é a circulação pelas ruas de pessoas, veículos e veículos que têm animais, tipo carroça. Então, o trânsito é toda vez que pessoas e veículos estiverem andando pela rua, transitando para lá e para cá, nós estamos falando de trânsito. E no dia 25 de setembro foi o dia que foi aceito o nosso Código de Trânsito, que é um livro de leis e normas de como que deve acontecer o trânsito nas ruas, como as pessoas e os veículos têm que se comportar quando eles estão nas ruas, para evitar acidentes, para evitar que as pessoas se machuquem. Então, no dia 25 de setembro, é o dia que a gente para pensar em coisas que nós podemos fazer para evitar acidentes de trânsito. Porque o acidente de trânsito ele acontece o tempo inteiro porque as pessoas não estão tomando cuidado. Ou os veículos estão andando rápido demais, ou não estão respeitando as placas, os sinais, ou então as pessoas estão distraídas andando pela rua, o que também causa acidente. Os animais também. Então, o trânsito é um dia, o dia 25 de setembro é um dia que a gente para e pensa o que a gente pode fazer para melhorar o trânsito, para evitar acidentes. Então é super importante. E a nossa aula de hoje vai falar sobre o trânsito. Nós vamos adiantar um pouquinho o livro de geografia para a gente chegar nesse assunto que fala sobre o trânsito. Depois a tia Marcele volta e a gente segue com as nossas aulas normais. Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de geografia na página 18. Na página 18. Vai ficar algumas atividades para trás, mas depois a tia Marcele volta para a gente poder continuar, tá bom? Na página 18 vai estar assim, ó. O trânsito vai dizer o que é o trânsito. As cidades se modificam, crescem e ficam bonitas para se morar. Isso atrai outros habitantes e aumenta a circulação de pessoas e de mercadorias. Para que tudo não se transforme em uma verdadeira desordem, é preciso estabelecer algumas normas. Então, os seres humanos criaram vários códigos para organizar esse ir e vir. Assim surgiu o trânsito. A palavra trânsito normalmente é utilizada para descrever o movimento de pessoas e veículos de um lugar para o outro. Como a tia Marcele já tinha dito, o trânsito é a circulação de pessoas, veículos e animais, e o Código de Trânsito serve para evitar que cause um tumulto e um problema e acidentes na circulação de veículos e pessoas. Por isso que tem as placas, por isso que tem o sinal, por isso que tem as placas, para evitar que as pessoas e os veículos se choquem e causem acidentes. Então, bastante cuidado, você que é criança, que está andando aí lá na rua com seu papai, com a sua mamãe, não pode correr, atravessar a rua sem olhar, o papai não pode andar sem cinto, o papai e a mamãe, né? Não pode ultrapassar o sinal vermelho, não pode desrespeitar as placas, porque tudo isso existe para que as pessoas e os veículos tenham segurança, para que as pessoas dentro dos veículos, né, tenham segurança e ninguém se machuque. Por isso, o Dia do Trânsito é um dia tão importante para as pessoas se conscientizarem, para elas pensarem o jeito que elas usam o trânsito, que elas andam pelas ruas, para elas terem mais cuidado. Então vamos lá, na nossa atividade de hoje vai começar com o caça-palavra. Vocês precisam achar as palavras perdidas nesse super caça-palavra aqui. Aí tá assim, ó. Certamente você é capaz de reconhecer alguns sinais que orientam as pessoas que estão no trânsito. Seu professor vai ajudar. Contorne as palavras que dizem respeito a essa sinalização. Tia Marcele vai colocar aqui para vocês as palavras que vocês precisam achar. Então vocês precisam achar aqui nesse caça-palavra: proibido ultrapassar, pare, sinal vermelho,
faixa de segurança, sinal amarelo e proibido estacionar. Tá tudo perdido aqui. Eu vou colocar a listinha e vocês precisam procurar. Aqui embaixo, na número 2, então vocês vão ter que pausar o vídeo, faz essa atividade com calma, depois continua. Na número 2 está assim, ó, as placas de sinalização de trânsito orientam tanto os pedestres quanto os motoristas. Observe algumas e escreva no seu caderno o que significam. Pessoal, vocês podem escrever no caderninho de vocês, como podem escrever aqui embaixo, tá bom? Embaixo da placa. Aqui é o semáforo, tá indicando que vai ter um semáforo daqui a pouco, para a pessoa que está dirigindo saber que vai ter um semáforo. Aqui tá dizendo que é proibido estacionar. Quando tiver essa placa, o carro não pode parar. Aqui você precisa tomar cuidado, porque tem uma escola perto, essa placa indica isso, que é uma área escolar. Essa daqui está dizendo que é proibido virar à esquerda. Essa daqui é uma placa de lombada, que a gente também conhece como quebra-mola. Vai ter um quebra-mola, uma lombada perto. E aqui, muito fácil, a placa de pare, o carro precisa parar. Depois que vocês escreverem o nome dessas placas, vai partir para a última parte da nossa atividade, que é a página 20, que está escrito assim, ó. Desenhe no espaço abaixo as placas de sinalização que você observa nas ruas por onde circula. Lembre-se de escrever o que elas significam. Eu sei que todo mundo sai ou de carro, ou de van, ou vai na padaria, vai encontrar uma placa de trânsito uma hora ou outra. Você precisa desenhar aqui alguma placa de trânsito que você já observou nas ruas. Você vai desenhar a placa e vai dizer para que ela serve. Você vai ter que escrever para que serve aquela placa também. Depois, vamos para número 4, que diz assim, agora responda. Que cuidados você toma quando atravessa a rua? Quais são os cuidados que você toma ao atravessar a rua? Eu espero que ninguém atravesse a rua correndo. Eu espero que vocês olhem para os dois lados, que vocês não atravessem a rua sozinhos, porque vocês ainda são crianças, que vocês atravessem na faixa de pedestre, espera o sinal fechar para você atravessar com segurança. Tudo isso são jeitos que tornam atravessar a rua bem mais seguro. Então vocês precisam tomar cuidado. O que vocês fazem quando atravessam a rua? Você vai escrever aqui na letra A. Letra B. Converse com seus colegas e com o professor sobre as atitudes erradas que algumas pessoas costumam tomar ao atravessar a rua. Registre o resultado da conversa que tiveram. Turma, o que as pessoas fazem de errado quando elas atravessam a rua? Tem muita gente que atravessa a rua fora da faixa. Tem muita gente que atravessa a rua pela metade, ali naquela Amaral Peixoto, vai até a metade ali da rua e fica ali passando o carro para frente e para trás, e a pessoa fica ali paradinha e depois atravessa. É errado. O certo é atravessar a rua na faixa quando o sinal está fechado. Não pode deixar de atravessar sem olhar para um lado e para o outro, mesmo que o sinal feche. Você precisa olhar para ver se o carro parou, porque nem todo mundo respeita o trânsito. Pode ser que pare e o carro passe ou a moto passe. Então, vocês precisam tomar cuidado. O que as pessoas fazem de errado ao atravessar a rua? Atravessam correndo, atravessam fora da faixa, atravessam com o sinal aberto, atravessam no meio dos carros. Tudo isso é errado e as pessoas fazem isso. Então, vocês podem escolher duas coisas e colocar para mim aqui na letra B. Tudo bem, turma? Essa é a nossa atividade de geografia. Agora a tia Marcele vai começar com a atividade de português, tá bom? Fiquem atentos e vamos seguir. Nós teremos aula de português. Tia Marcele precisa que vocês peguem o livro de português e abram na página 16. Livro de português, página 16. Iremos fazer mais uma interpretação de texto. Hoje nós vamos ler uma história em quadrinho e depois nós teremos que responder algumas perguntas sobre essa história em quadrinho. Então, bastante atenção. Ó, na página 16 do livro de português é essa história aqui. Então, vamos lá, vamos entender a história. Dá pausa aí, abre o seu livro, se prepara e nós vamos começar. Papa Capim, personagem de Maurício de Souza, estava brincando na floresta. Veja o que aconteceu. Maurício de Souza é o autor das histórias da Turma da Mônica, tá bom? Papa Capim
é um índio que faz parte da história da Turma da Mônica. Vamos ver o que está acontecendo nessa história. Bastante atenção aí para vocês. Papa Capim. Papa Capim começou a história andando aqui na floresta, ele para um lado e as pegadas para o outro lado. E tá ele seguindo as pegadas ao contrário e se escondendo e indo. De repente apareceu um guarda florestal. Ficou olhando para a cara do índiozinho para entender o que ele estava fazendo. Página 17. O guarda fez que o índio estava ficando meio tantã, meio doidinho. Olha a cara dele. Virou pro índio e falou: "Ô índiozinho, você está errado." O índio parou, olhou para a cara dele e disse: "Você tá brincando de pega-pega com algum amiguinho seu?" Falou o guarda. "Ele deve ter ido para lá. As pegadas vão para aquela direção", apontou o guarda. "Acontece que eu estou brincando com o Curupira." Olha só, o Curupira, vocês sabem que ele tem o pé pro outro lado. Então o Papa Capim estava certo. Olha a cara que o guarda fez depois que ele entendeu com quem o índio estava brincando. Vamos para as perguntas. Aqui tem, o nome do autor, Souza Maurício, de Chico Bento. É uma história de 1996. Vamos ver o que acontece. Na página 18, vai começar as perguntas. Pergunta número 1. Quem são os personagens dessa história? Registre aqui. Você vai escrever na número 1 quem são os personagens que fazem parte dessa história. O índio, o guarda, o curupira, todos os personagens. Depois, número 2. Do que o Papa Capim estava brincando? Você vai escrever o nome da brincadeira. Número 3. Com quem ele estava brincando? Você vai escrever com quem o Papa Capim estava brincando. Escreva o nome e represente por meio de desenho. Então você vai escrever o nome de com quem o Papa Capim estava brincando e vai fazer um desenho desse personagem aqui. O personagem que o Papa Capim estava brincando. Número 4. No 6º quadrinho, o guarda florestal falou: "Ô índiozinho, você está errado." Por que ele disse isso? Por que o guarda florestal disse que o índiozinho estava errado? O que ele pensou? Você vai colocar a resposta aqui para mim. Depois você vai passar para a página 19 e última. Tem um pedacinho da história. Leia. "Você está brincando de pega-pega com algum amiguinho seu?" perguntou o guarda. "Ele deve ter ido para lá. As pegadas vão para aquela direção", apontou o guarda. Olha a cara do índiozinho, bem olhando para o guarda. Nesse quadrinho, a intenção do guarda florestal era: vocês precisam marcar o que o guarda quis dizer para o índiozinho. Você vai marcar a opção certa. Ajudar o Papa Capim, ele quis ajudar o índio. Opção 2. Dar uma bronca no Papa Capim, você vai marcar a opção certa. 6. Papa Capim estava certo ou errado em seguir as pegadas ao contrário? O índiozinho, ele estava certo ou errado em seguir as pegadas ao contrário? Você vai botar, estava certo. Você vai explicar por que ele estava certo. Então você vai botar, ele estava errado. E vai dizer por que ele estava errado. Se não lembra, volta lá na história e relê, tá bom? Para não responder errado. Número 7. O personagem principal da história é o Papa Capim. Que título você daria a essa história? Se o nome dessa história não fosse Papa Capim, qual outro nome você daria para essa história? Você vai escrever um título novo aqui. E a nossa atividade de português de hoje para por aqui, tá legal? Qualquer dúvida é só vocês me mandarem e uma boa aula para vocês. Um beijo, não esquece. Amanhã temos aula online, 6 horas também da noite, tá legal? Espero por todo mundo. Tchau para vocês.